Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e a gente vai fazer aqui a criação de cenário para esse sábado, dia 16 de julho. Estou gravando ainda aqui na sexta-feira. Hoje tivemos poucos jogos, mas jogos interessantes. Começo da Dinamarca, o Midtjylland empatou em casa contra o Randers 1-1. A gente teve o começo da Bundesliga 2 e já começando com gol no final da partida, né? Como eu sempre comento, o Kaiserslautern, que veio da terceira divisão, venceu por 2-1 o Hannover. A gente teve na Série B o empate do Criciúma no fim para cima da Ponte Preta e tá rolando agora um 0-0 bem chato por enquanto e muito provavelmente vai ficar aí esse 0-0 só se alguma coisa de extraordinário acontecer entre Vila Nova e CSA. Peço quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com os amigos, que ajuda a gente bastante a divulgar o canal. Beleza? Vamos lá, vamos seguir a ordem aqui do radar esportivo que eu uso para fazer, né, minha criação de cenário. Sempre faço uma listinha do que eu acho que pode acontecer, tá bom? Pela Suécia, às 10 da manhã, a gente tem Norrköping e Malmö. O Malmö, que eu sempre comento, é um dos grandes times da Suécia, né, dos últimos tempos. Não vem fazendo uma boa campanha, está em quinto, se eu não me engano. Está em quinto. Pega o Norrköping, que está lá embaixo, em 11º. Em casa, o Norrköping tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Não é, obviamente, um bom mandante. E fora de casa, o Malmö também não é um bom visitante, né? Ainda mais para um time grande. São 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Uma odd de 2,20 para o Malmö, dá para entender um pouquinho, né? Camisa, elenco, posição de tabela. Últimos jogos entre eles, um empate, Malmö 1-1. Teve a vitória do Norrköping 3-2. Um empate, Malmö 1-1. Um empate 1-1 e 1-0. Então nos últimos 5 jogos, uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Então é bem equilibrado, né? Poderia ter aqui um pouquinho mais de igualdade na odd. O Norrköping marcou gol nos últimos jogos, isso aqui é interessante, e o Malmö marcou gol nos últimos 6. Então, para buscar um ambas marcam aqui, 1,70, vale a pena, né? A gente tem uma possibilidade de um mercado de gols bem maneiro para esse jogo. Eu vou ficar de olho aqui, por ter uma odd bem parelha aqui, né, um pouco de favoritismo para o Malmö, no lei ao Norrköping, tá? Porque se o Malmö começar bem, e o Malmö costuma começar bem os jogos, o problema é que costuma tomar viradas o Malmö. Então, se o Malmö começar bem, empurrando o Norrköping para trás, só o Norrköping pode dar uma estilingada pro alto. Então, vou ficar de olho aqui nesse lei e vou ficar de olho também no mercado de gols. Tá bom? Meio de meia, a gente tem o Djurgården, que mais uma vez faz uma boa campanha no campeonato sueco, né? É o segundo, pode passar com 2 jogos a mais, né? O Häcken joga no domingo, acho que joga no domingo, mas pode assumir aqui a liderança e pega o Värnamo, que está lá embaixo também, está em 13º, flertando aqui com a zona de rebaixamento. Dentro de casa, o Djurgården é o melhor mandante, 6 vitórias, 1 empate, não perdeu, são 24 gols, quase 3 gols por jogo. E fora de casa, o Värnamo também está na mesma posição, né, 13º, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Eu venho aqui ficar de olho no back no primeiro tempo, né, já que o Djurgården é um dos melhores mandantes. E aqui ajuda. Ele é o primeiro a marcar nas últimas 4 partidas, não perdeu as últimas 8 e marca 2 ou mais gols nas últimas 6. Se eu não me engano, o último jogo do Djurgården foi um 2-0 ou 3-0. Foi um 2-0 contra o Helsingborg. No 1-0 eu entrei na goleada. O gol do Djurgården no segundo tempo saiu rapidinho. Teve vários contra-ataques para golear, pelo menos para fazer o terceiro, para eu poder freebetar minha posição, mas não veio. Mas teve muita facilidade em contra-atacar. Então vale a pena aqui também ficar de olho no mercado de gols, tá bom? Bundesliga, vamos deixar a Bundesliga 2 por último, tá? Vamos falar aqui da Noruega. Jerv Sandefjord luta lá de baixo da tabela, né? Sandefjord 12º, o Jerv é o 15º. Dentro de casa, o Jerv não é um bom mandante, né? Tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E fora de casa, o Sandefjord é um bom visitante, ó. Mesmo a tabela dele aqui estando lá embaixo, como visitante ele é bom, tem 4 vitórias, então não venceu ainda, né? Dentro de casa o Sandefjord ainda não venceu. Últimos jogos entre eles, uma vitória do Sandefjord 1-0, uma vitória 2-0, uma vitória fora de casa 2-1, um empate 2-2.
Então, fora de casa, nos últimos 3 jogos, são 2 vitórias e 1 empate. Não dá para entender um pouco essa odd aqui do Gerve em favorito, né? Eu venho aqui para esse jogo para pegar esse lay ao Gerve, tá bom? Mercado de gols. Vamos ver os últimos jogos do Gerve. 3-2 para o Rosenborg, 1-0, 2-1, 2-1 e 5-0. Tem gol aqui, hein? 4-3, 2-1, 2-2, 5-1 e 2-1. Então vou ficar também de olho aqui no mercado de gols. 1h, Rancan e Bodoglin. Vamos ver se o Bodoglin vai começar a engrenar um pouquinho, né? Bodoglin em quarto, tem 8 pontos já a diferença para o Malmö e para o Lillestrøm. Os últimos jogos do Bodo: venceu o Sarpsborg 4-1, tinha perdido para o Odd 3-2, o Vålerenga 1-0 e o Alesund 2-0. Últimos jogos do Rancan: um empate com o Raunesund 1-1, um empate com o Molde 0-0, aqui o Molde perdeu 2 pontos importantes, uma vitória contra o Sarpsborg 3-2, aqui foi Copa, e uma vitória contra o Gerve 2-1. Classificação: o Rancan é o 10º, dentro de casa tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 7 jogos, fora de casa o Bodoglin tem 3 vitórias e 3 derrotas. 1,80 dá para entender, né? Até por conta disso daqui, ó. Ele é o primeiro a marcar nas últimas 10 partidas e marcou nas últimas 10 partidas. Só que falta confiança para trabalhar esse Bodoglin, tá? O Rancan também, ó, não perde nas últimas 5 e marcou nas últimas 9. Mesma situação. Aqui, ó, mas marcam já está um pouco mais baixo, 1,57. Eu não vou ficar de olho num back Bodoglin, não. Eu vou ficar de olho no mercado de gols. A única coisa que eu vou ficar de olho aqui, qualquer coisa, essa odd para trabalhar um lay a 4 é muito esticada. Mas se o Rancan abrir o placar, eu vou ficar de olho aqui no lay ao Rancan. Acho que vai ter um Bodoglin indo mais para cima ainda. Beleza? Série A brasileira. Vou seguir a ordem e deixar a Bundesliga por último. 4h30, Atlético Paranaense e Inter. Atlético Mineiro classificado na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, está em 3 competições, junto com Flamengo, né, que tem Copa do Brasil e Libertadores, São Paulo, que tem Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, e só, né? Acho que só. São só esses 3. Palmeiras caiu. Corinthians também tá. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Corinthians, Inter, Atlético, São Paulo e Flamengo. 5 times. Tem mais alguém? Não, né? 5 times que ainda... Ah, não, tem. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense passou na Sul-Americana pelo Olímpia, não foi? Passou pelo Olímpia, tá na Copa do Brasil que atropelou o Goiás e o Brasileiro. Mas está lá embaixo. São 6 times que ainda tem 3 competições. O Inter tá fora da Copa do Brasil. Caiu pro Globo, né? Vergonha, né? Acho que foi pro Globo ainda que caiu o Inter na Copa do Brasil. Mas está na Sul-Americana numa bela virada sobre o Colo-Colo. Dentro de casa, o Atlético Paranaense tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa, o Inter é um bom visitante. Tem 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Acho que um jogo bem parelho aqui. O Atlético marcou nas últimas 9, o Inter marcou nas últimas 9. O Inter marcou primeiro nas últimas 8. Não perde a 8 jogos o Inter. O Inter não perde a 8 jogos? Perdeu o Botafogo. Como é que não perde 8 jogos? 1, 2, 3. Aqui tudo bem, vai contar Sul-Americana. 4, 5. Não é isso aí, né? Radar esportivo. Mas marcou 2 gols nos últimos 6. Vamos ver. Aqui. Mentira, que o América Mineiro foi 1-0. Radar esportivo aqui tá bem mentiroso nessa parte aqui. Mas vamos lá. Eu vou ficar aqui de olho. Primeiro, tentar buscar uma correção de preço, de preferência no Inter. O Atlético Paranaense, o que eu vejo jogando em casa, é um time que tenta ir para cima no começo do jogo. Pode até pintar esse back Atlético Paranaense no primeiro tempo, tá? Acho que a odd vai ficar bem alta, mas eu venho com a ideia de trabalhar esse lay internacional e vou ficar aqui de olho também no mercado de gols, já que a gente tem 2 equipes bem ofensivas, tá? Vou ficar aqui de olho nessa aba também. Flamengo e Curitiba às 19. O Flamengo que vem de uma excelente vitória sobre o Atlético Mineiro. Uma das vitórias mais convincentes do Flamengo. Achei até melhor do que o jogo contra o Tolima, né? Porque mesmo o Tolima não sendo um time tão fraco, o 7-1 foi... Não é que foi mentiroso, né?
Mas foi um 7-1 bem convincente sobre o time do Tolima, que o pessoal achou que era um time bem fraco, né? E não é. Lembrando que o Tolima bateu o Atlético Mineiro na última rodada da Libertadores. Mas um 2-0 do jeito que foi para cima do Atlético Mineiro foi impressionante. O Atlético Mineiro não conseguiu acertar o gol do Santos, né? Pega um Coritiba, que fora de casa é o último, ainda não venceu. Então vem aqui, obviamente, ficar de olho nesse back no primeiro tempo do Flamengo e ficar de olho também no mercado de gols. Jogando Pedro, Gabigol, né? A Libertadores só 1º de agosto, se eu não me engano. Então tem tempo, óbvio, tem rodadas e rodadas aí. Copa do Brasil ainda não tem data, vai sair terça-feira o sorteio. Então jogando todo mundo, tem que ficar de olho aqui. Over no HT, ó, em 9 jogos teve gol no Flamengo. Então vale a pena ficar de olho aqui nesse back HT e no mercado de gols. Avaí Santos. Santos que vem numa fase bem fraca, né? O Avaí dentro de casa, ele vem sendo um bom mandante para o que o Avaí apresenta de elenco, né? É melhor mandante que até o Fortaleza, por exemplo, até o Flamengo. Na ressacada, o Avaí vem jogando bem. Não concordo com essa odd aqui do Santos. De cara já vem tentar pegar essa correção de preço aqui do Santos. Os últimos jogos do Santos não foram bons. Teve a vitória para o Corinthians, mas, cara, uma invasão ali de campo bizarra, né? Com agressão para cima dos jogadores do Corinthians. No Cássio, em sua figura ali na filmagem, né? Quando teve a invasão. O Santos vem de uma eliminação bem vexatória para o Táchira da Venezuela. Os últimos jogos do Avaí dentro de casa. É uma derrota para o Cuiabá 2-1 no finalzinho. Um empate com o Palmeiras, onde jogou bem contra o Palmeiras. Uma vitória contra o Fortaleza 3-2. Um empate com o Avaí, com o São Paulo 1-1. Então pegou aqui 2 times grandes, né? O Fortaleza, que mesmo estando lá abaixo, é um time de elenco melhor do que o Avaí. O Santos, fora de casa, veio um empate com o Corinthians 0-0 pelo Brasileiro, logo depois de tomar um 4-0. E o Juventude 2-1 e um empate com o Atlético Mineiro 1-1. Aqui o Atlético Mineiro estava vencendo o jogo de 1-0, come a mais, né? Tomou um gol, se eu não me engano, foi de pênalti aqui do Santos. 1-1. Então é isso, ficar de olho aqui só nessa correção de preço, é um jogo complicado. Acho que o Santos pode tentar vir realmente para dar um ânimo aqui no Campeonato Brasileiro, mas acho um jogo bem complicado para a equipe do Santos. Ceará e Corinthians, para mim, é outro jogo bem complicado também. O Ceará precisa desesperadamente ganhar, né? Tá lá embaixo, já bateu aqui na zona do rebaixamento. O Corinthians, se vencer, se empatar não, 15-14, se vencer, assume a liderança do Palmeiras, né? Um empate aqui vai continuar com o saldo de gols, então não vai mudar muita coisa. Acho um jogo bem complicado, vou ficar de olho aqui, não leia a pior equipe em campo. Vamos ver como é que vai ser a postura do Ceará, que precisa uma resposta do Marquinhos Santos. Venceu o Fortaleza no último jogo, mas não levou, e não vinha de vitórias. Beleza? Série B do Campeonato Brasileiro. Ituano e Londrina. 1,95 odd para o Ituano. Vamos tentar entender o porquê. Dentro de casa, o Ituano é o 15º. Tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Fez 8 gols, tomou 7. Média de 1 gol. Fora de casa, o Londrina tem 2 vitórias e 6 derrotas. Fez 5 gols em 8 jogos e tomou 11. 1,95. Achando baixo essa odd. Achando bem baixo. Fica de olho aqui nessa correção de preço do Ituano. Achando bem baixo essa odd aqui. CRB e Brusque. 2,25 odd para o CRB, 3,50 odd para o Brusque. No geral, CRB é o 9º, Brusque é o 12º. Deixa eu ver aqui do Ituano Londrina, que eu não vi, né? O geral. Londrina é o 11º e o Ituano é o 14º. Londrina está à frente do Ituano. Mas o motivo que eu não entendo muito esse favoritismo aqui, essa diferença de odd de 1,95 para 4,20. Lembrando que o Londrina no último jogo bateu a Chape fora de casa 3-0, né? Ó, perdeu para o Sport 2-0, a estreia do Lisca, mas tinha batido a Chape 3-0. O Ituano dentro de casa empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Criciúma e perdeu para a Ponte Preta. Não dá para entender muito. Nos últimos 4 jogos não venceu. Não dá para entender muito a saúde aqui do Ituano. O CRB é o 9º, o Brusque é o 12º. Dentro de casa, o CRB é o 10º. Fora de casa, o Brusque é o 13º. Os últimos jogos do CRB dentro de casa.
O empate com o Guarani 1x1, empate com a Tombense 0x0, empate com o Ituano 1x1, vitória do Vila 1x0 e empatou com o CSA 0x0. 1, 2, 3, 4, 5 jogos, uma vitória e 4 empates. O Brusque fora de casa perdeu para o Novo Horizontino 1x0, empate com o Sport 0x0, bateu o Criciúma e Vila Nova e perdeu para o Vasco. Os últimos 5 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2,25 também não dá para entender muito favoritismo, né? Só porque joga em casa, mas não é tão bom assim como mandante. Jogo bem complicado, né? Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo. Grêmio e Tombense. 1,40 odd do Grêmio. Dá para entender agora um pouco, né? Eu fui crítico em alguns jogos do Grêmio, com essa odds abaixo de 1,50. Mas o Grêmio dentro de casa vem fazendo agora uma boa campanha. 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o mandante. O Tombense tem 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Grêmio dentro de casa são 4 vitórias seguidas, sem tomar gol. Não tomou gol nos últimos 5, né? Vitória para o Náutico 2x0, foi um passeio, o time do Náutico não jogou nada. Bateu o Londrina 1x0 num jogo bem fraco, mas o Grêmio teve chance de ampliar. Venceu o Sampaio 2x0, venceu o Novo Horizontino 2x0, empate com o Criciúma 0x0. Fora de casa, Tombense 0x0 para Pontes, 0x0 para o CRB, bateu o Novo Horizontino 3x1, um empate com o Londrina 1x1 e perdeu para o Brusque de 1x0. Vou ficar aqui de olho num back no HT do Grêmio no primeiro tempo. Acho complicado ficar de olho aqui no mercado de gols, porque os últimos jogos do Grêmio não vem tendo um aproveitamento muito bom ofensivamente, né? O último jogo foi 2x0, mas o Grêmio nem criou tantas chances assim após 1x0. Antes de abrir o placar, o Grêmio martelou bastante, mas após fazer 1x0, o Roger tem fechado bem a equipe, saindo pouco para o contra-ataque, então não tem muita insistência assim de gols. Se o Grêmio, por um acaso, tomar um empate, aí vale a pena ficar de olho no mercado de gols. Se não, é tentar pegar alguma coisa em back e Grêmio, a partir do momento que abrir o placar, é ver como é que vai ficar o jogo. 4,5, Sampaio e Vasco. Aqui tem um jogo bem interessante, ó. Umas odds bem parelhas, um leve favoritismo para o Sampaio. Dentro de casa, o Sampaio é o segundo melhor mandante, não perdeu ainda, 6 vitórias e 2 empates. E não vamos ter o Vasco, não. O Radar Esportivo não me deixa ver o Vasco, mas o Vasco fora de casa vem fazendo bons jogos. Aqui, ó, vamos ver se dá para pegar aqui alguma coisa. Venceu o Criciúma 1x0, primeira derrota para o Vasco na competição para o Novo Horizontino 2x0. Venceu o Londrina 1x0, venceu o Náutico 3x2 e empatou com o Guarani 0x0. Sampaio dentro de casa, os últimos 4 jogos são 4 vitórias. Jogo bem complicado. Vou ficar de olho aqui num lei, a pior equipe. Se o Sampaio começar num ritmo avassalador, essa odd do Vasco tem muita correção, né? Por conta não só do Sampaio Corrêa começar bem as partidas, o mercado entende que o Sampaio Corrêa dentro de casa é uma excelente equipe, mas o Vasco também, com o Maurício Souza, não vem fazendo boa campanha assim. Então, não vem... venceu o Criciúma, mas não é aquele time que está empolgando. Então, pode ter essa correção. Caso o Vasco comece muito bem a partida, que eu acho um pouco difícil, acho que o Vasco vai ver um pouco a postura do Sampaio, mas caso o Vasco comece bem a partida, a camisa do Vasco pode fazer um pouco de influência no mercado também. Então a odd pode corrigir. Mercado de gols é só se alguém abrir o placar, tá? Vou até marcar aqui para ficar de olho, mas não sei se vai ser uma longa exposição assim. Pode ser buscar um limite ali, um over à frente, muita coisa mais do que isso, não sei. 6,5, fechando a Série B, Guarani e Bahia. 3,30 para o Guarani, 2,40 para o Bahia. O Bahia é o terceiro, o Guarani na zona de rebaixamento é 18º. Dentro de casa, o Guarani em 9 jogos tem 2 vitórias, 5 empates. Fora de casa, o Bahia é o terceiro melhor visitante. Interessante isso daqui. Últimos jogos do Guarani dentro de casa foi uma vitória para o Cruzeiro, né? 1x0. E depois disso não tinha nenhuma vitória. O Bahia fora de casa, aqui foi a Copa do Brasil, né? Empatou com o Vila 1x1, gol no finalzinho do Bahia. E bateu o Brusque e o Operário jogando muito bem. Dá para entender um pouco esse favoritismo aqui do Bahia. Vou ficar de olho aqui nesse Leia Guarani. Beleza? Matamos Série B. Suíça, que eu prometi pra galera que esse ano eu vou tentar ver mais os campeonatos
de submundo da Europa, né? Suécia, Suíça, Noruega, Dinamarca. Vou tentar fazer os jogos. Não prometo, mas vou tentar fazer os jogos. Young Boys Zurich começa com um jogaço, né? O Young Boys que vinha de títulos da Suíça do passado, teve o Zurich seu campeão ano passado, na temporada passada. Então aqui é uma boa disputa. Como eu vou comentar a Bundesliga 2 e como eu falei da Dinamarca no jogo do Midtjylland, eu não tenho muito embasamento, porque é a primeira rodada, não vi jogos de pré-temporada das equipes, não sei muito quem está nas equipes ainda, do Midtjylland sabia um pouquinho, né, do Júnior Brumado e do Evander por serem brasileiros, mas não tenho muito assim como analisar o jogo pré. Eu vou analisar o jogo do ao vivo. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês é que na Suíça sempre dá, aqui não tem ainda, vou marcar depois, o ambas marcam, tá? Normalmente, ó, a cotação aqui é baixa aqui para ambas marcam. Normalmente na Suíça, a maioria dos jogos pode pegar, as duas equipes marcam no jogo. Então aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, tá? E o Basel, também que é o time importante da Suíça, pega o Intertour, se não me engano o Intertour veio da segunda divisão, que não tem a classificação. Mas se eu não me engano o Intertour veio da segunda divisão. Deixa eu ver se dá para pegar aqui alguma coisa. Aqui não tem os jogos passados, né? Só para frente. Se eu não me engano veio. Vou ficar também de olho aqui no mercado de gols para o primeiro jogo. E vou ficar aqui de olho nesse lei o Intertour. Acho que é o estádio do Basel. É a moda interessante para trabalhar esse lei aqui. Tá bom? E vamos lá, falando da Bundesliga 2 agora, para fechar. Que começa, são os primeiros horários do jogo. Né? Vamos voltar a acordar cedo, sábado e domingo, para fazer a Bundesliga 2, mas a gente gosta bastante. Comentei com vocês nos jogos do Radar de ontem que eu gravei. Eu gosto bastante do campeonato alemão da Bundesliga 2, né, da segunda divisão, que é o campeonato que tem seu critério de desempate, o segundo critério, o gols pro, não é nem saldo de gols, são os gols feitos, então é muito mais importante, é menos pior para a equipe perder de 7-1 do que perder de 1-0, por exemplo. O saldo de gols não conta. Ela fazer um gol pode ser que seja um critério ali importante, ou para não cair, ou para uma promoção, alguma coisa assim. Hoje a gente teve o Kaiserslautern vencendo o Hannover 2-1, estava 1-0 para o Kaiserslautern, o Hannover empatou no meio do segundo tempo, se eu não me engano, no finalzinho do segundo tempo, e ainda comentei lá para a galera que ainda tinha espaço para mais um gol, se tratando de primeira rodada, todo mundo querendo pontuar, era um jogo bem aberto, e o Kaiserslautern no finalzinho da partida, ali perto dos acréscimos, fez o 2-1, tá? Aqui a gente já tem um jogaço, né? Que foi jogo dos líderes da temporada retrasada, onde o Furt subiu e o Kiel não. O Kiel ficou em terceiro, jogou a promoção e não subiu, não conseguiu subir. O Furt que subiu e caiu em último colocado, foi um time bem porra louca, como a gente faz. Fazer trocação na Alemanha, na primeira divisão, é muito complicado. O Bochum, que subiu junto com o Furt, conseguiu fazer um jogo mais equilibrado, né, sem essa trocação toda, e permaneceu até sem sustos, tá? Vou ficar aqui de olho no mercado de gols. Eu tenho que ver ainda o elenco das duas equipes, tem que ver como é que estão os jogadores, tem que ver se o Furt mudou alguma coisa da temporada passada para cá, tem que ver se o Kiel contratou alguns jogadores também, ainda não consegui ver elenco, tem que ver se o Finn Bartels, que é um jogador importantíssimo para o Kiel, está no elenco ainda, ele que era o líder de assistência da temporada retrasada e da passada, tá bom? Então eu vou tentar analisar aqui um pouco do que eu vi das temporadas passadas. Obviamente vai ser só aqui para fazer um parâmetro, e muito provavelmente eu não vou dar muitas entradas assim ao longo dos jogos. Eu quero ver a primeira rodada, quero ver como é que vai ser a segunda rodada, e a partir da terceira rodada em diante a gente consegue ter um maior embasamento, tá? São Paulo e Nuremberg. O São Paulo que bateu na temporada passada também entre os primeiros, teve chance de subir, perdeu força no final nas últimas rodadas, mas era um time bem ofensivo, saindo na frente do placar. O São Paulo tinha um contra-ataque excelente, mas quando saía atrás era um time que se desordenava ali atrás. Pega o Nuremberg, que ficou ali no meio da tabela, aqui não vai ter temporada passada, né? Mas o Nuremberg ficou ali entre oitavo, nono, décimo, sim, mais ou menos. Vou ficar aqui de olho também no mercado de gols, tá? De preferência, São Paulo abrindo o placar. São Paulo, quando abre o placar, ele é um time muito bom de contra-ataque. Sandhausen e Arminia Bielefeld. Sandhausen quase caiu para a terceira divisão.
Pega o Arminia Bielefeld, que caiu da primeira divisão. O Arminia, que quando estava na segunda divisão para subir, e que subiu, foi campeão, se eu não me engano, da segunda, com muita facilidade. Era um time muito bem equilibrado. Por isso que tem esse favoritismo aqui do Arminia. Eu vou ficar de olho num Leia, que é o Sandhausen. O que eu lembro da temporada passada, que o Sandhausen era um time que tinha muita dificuldade em jogar em recomposição, saindo atrás do placar. O Sandhausen se desesperava e tomava bastante gol. O Arminia, na primeira divisão, quando saía atrás, se desorganizava também, mas era um time que conseguia seus empates, tá? Então também vou ficar aqui de olho no mercado de gols. 8 também, para fechar a quadra, né? Os 4 jogos, Regensburg e Darmstadt. O Darmstadt aqui ficou em quarto, se eu não me engano, da Bundesliga 2. Quase jogou a promoção para subir. Quem ficou em terceiro foi o Hamburgo. Se eu não me engano, o Darmstadt ficou em quarto e o São Paulo em quinto. O Darmstadt em quarto não passou por um ponto, né? O Hamburgo conseguiu fazer a virada. Quem que o Hamburgo virou? Foi pro Kiel? Não, foi pro Hansa Rostock, se eu não me engano. Que o Hansa saiu na frente 1-0, o Hamburgo virou 2-1, fez o 3-1 e tomou um golzinho no final, 3-2. Um 3-3 colocava o Darmstadt na promoção, né, para disputar a promoção. Dá para entender aqui o favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Na Bundesliga 2 não tem essa de mando de campo, né? São equipes bem ofensivas. Eu vou ficar aqui também de olho no mercado de gols. Eu lembro do Darmstadt nas últimas rodadas goleando os jogos. Mas o time do Regensburg é um time bem chatinho para golear. Mas se o Darmstadt tiver aberto o placar e com campo para contra-atacar, pode vir mais gols aqui para esse jogo. E fechando, Magdeburg e Fortuna. Magdeburg que subiu da terceira para a segunda. Subiram Magdeburg, Braunschweig e Kaiserslautern, né? Que jogou nessa sexta-feira e venceu 2-1. Odd bem parelha. O time do Fortuna também foi um time de meio da tabela. Não foi um time que emplacou assim, né? Na competição, não brigou em nenhum momento pelas primeiras posições. Pega o Magdeburg, que obviamente pode ter um nível ali abaixo vindo da terceira divisão. Eu acompanhei do Magdeburg na terceira, foi um time bem ofensivo também, fazia bastante gols. Junto com o Braunschweig era um time que fazia e tomava muito gol, o que é de costume dos campeonatos alemães, né? Aqui eu vou ficar de olho numa correção de preço, já que tem umas odds aqui bem parelhas, e também ficar de olho no mercado de gols, tá bom? Isso daqui são prognósticos que eu faço, né, para eu me basear para começar o ao vivo, ver o que pode acontecer. Obviamente é o ao vivo que vai me dar um norte, né, vai me dar um rumo, mas eu venho aqui com um embasamento para não ficar perdido na hora que eu vier a trabalhar. Por se tratar de primeira rodada, como eu comentei, eu preciso ver o que vai acontecer dos jogos. Muito provavelmente eu vou dar pouquíssimos cliques, mas lá para frente do campeonato, lá para a terceira rodada. Segunda também tem que ver como é que vão ser os times dentro de casa, tem que ver como é que foi a postura da equipe vencendo, se começar a sair atrás do placar, como é que vai ser a postura, beleza? Podem confiar que a Bundesliga 2 é uma competição que dá bastante green pra gente, beleza? Quem gostou aí do vídeo, segue a gente, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer bastante. Valeu, boa sorte a todos!